12/12/2021, menos de 20 dias para acabar o ano. E talvez você esteja aí, não sei como você está, não veja a hora de acabar esse ano. Ou você está pensando assim, puxa, eu pensei tantas coisas para esse ano, eu fiz uma lista de pedidos aqui, eu tenho tantas coisas para acontecer esse ano de 2021 e infelizmente não aconteceram ainda. Eu não sei como está o seu coração, a sua expectativa do início do ano, e como estava o seu coração hoje. Embora nós passamos por uma pandemia, estamos terminando aí a pandemia, e economia, muitas coisas mudaram, mas talvez você esteja aqui nessa noite com a sua relação de pedidos, às vezes você escreve, outros não, mas você fala, puxa, eu pensei em tantas coisas, eu imaginei tantas coisas, e metade delas não aconteceram, ou muito menos da metade não aconteceram, e você está perguntando, puxa, por quê? Onde eu falhei? Por que não aconteceu? Às vezes você está indagando aí, puxa, eu queria, casar esse ano, não casei, eu queria ter filhos, não tive, eu queria abrir um comércio, um negócio, eu não abri, eu queria multiplicar minha célula, não multipliquei, eu queria discipular, muitas coisas não aconteceram, e você está perguntando, puxa, onde eu falei, por que não aconteceu? Eu tive muitas coisas esse ano que eu coloquei na minha relação, eu não escrevo, mas eu guardo no meu coração, e muitas coisas não aconteceram ainda, mas algumas coisas aconteceram, dentre delas eu quero compartilhar a igreja, alguns meses atrás eu compartilhei que nós, estava no início do ano, vários anos aliás, nós estávamos pensando, sonhando com a casa própria, e no início do ano eu falei, esse ano vai, em nome de Jesus. E alguns meses atrás eu compartilhei que nós tínhamos conseguido comprar uma casa, através do financiamento bancário, enfim, nós teríamos que reformar essa casa. E aí, Gilberto, meus cabelos, falei, agora fica o restante de cabelo branco. Mas pela graça de Deus, não tivemos problemas com o pedreiro, cara, foi uma bênção. A minha esposa não estressou, rapaz, pensa, não é milagre? Pensa no milagre. E hoje faz uma semana que nós estamos na nossa casa nova, a igreja está convidada, viu? A igreja está convidada para ir lá, tomar um cafezinho, um chazinho, tá? Levar um lanche, oh, aleluias, tá bom? Estão convidados para poder ir lá. Algumas irmãs estiveram ontem lá, mas será um prazer receber cada irmão, cada irmã lá, tá bom? Só combina os horários, senão chega tudo na hora junto lá, não tem espaço. Mas muitos pedidos não aconteceram. Na minha relação, eu olhei na minha relação lá, falei, muitas coisas não aconteceram. Dentre elas, viajar para Dubai. Olha, não sei porquê. Márcio? Coloquei, viajar para Dubai. Falei, pedi, não aconteceu. Mas talvez você esteja assim também, pensando, puxa, muitas coisas não aconteceram, por quê? E eu gostaria, não sei se a Mary está com uma foto. A Mary está tirando uma foto. Não sei se a Mary tem uma foto aí que hoje de manhã eu passei. Mas nós, todos aqui já vacinaram, amém? Todos aqui já vacinaram. E eu lembro quando eu vacinei, Mário, eu vacinei com a turma de 20 anos, cara. Me senti um jovenzão. Porque quando era a minha vez, eu tomei outra vacina e depois, enfim. Mas o motivo real porque eu vacinei tarde, meus irmãos, vou confessar o meu pecado aqui para vocês, é que eu fui no Douradão, cheguei no Douradão, uma fila de 385 carros. Falei, não, isso não é para mim não. Outro dia eu fui, 598 carros. Falei, não dá, a fila é enorme. E eu não sei se você também é assim, quando você olha para a fila, quando eu olho para a fila, eu me desanima. Mais ou menos assim, ó. E quando nós olhamos para a fila, eu desanimo, eu fico, meu Deus. Nós estamos aqui, eu acredito em umas 100 pessoas. Imagina você chega num lugar e você receber a senha número 100. Tem 99 pessoas à sua frente. Se você receber a senha número 300. Não, irmãos, fala a verdade. Vocês já foram no banco? Aí a pessoa dá a senha para você lá e você fica esperando. Aí você fala assim, é o seguinte, faltam muitas pessoas para chegar a minha vez. Então eu vou ali resolver um negócio e eu volto.
Aí vocês são muito espertos igual eu, né? Eu sou bem esperto, eu vou lá, resolvo as coisas. Aí quando eu volto, passou a minha senha. Não adiantou nada. Mas é mais ou menos assim. A fila é muito chato. Você ficar esperando na fila é chato demais. Aí você olha para uma fila dessa aqui e você fala, meu Deus, quem está em primeiro ali, beleza, legal. Mas quem está em último, lá em 595, 600, 700, você fala, olha para cima e fala, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? Quando criança, até hoje mesmo, muitas vezes a gente brinca com a nossa mãe, aí, né, e fala, mãe, eu vou te dar sei lá, algo absurdo, né? Fala, mãe, vou te levar para Dubai, por exemplo. E minha mãe brinca e fala assim, quando será o dia da minha sorte? E é mais ou menos assim, né? A gente fica na fila ali e a gente fala, nunca vai chegar a minha vez. Nunca vai chegar a minha vez, ou vai demorar muito. E você olha para os seus pedidos que você teve esse ano, alguns você conquistou, mas você olha para os pedidos, olha para a situação econômica, olha para a situação familiar, enfim, você olha para a situação, para as perspectivas, você fala assim, olha, se fosse enumerar por uma senha, esse meu pedido aqui deveria estar em 350, falta muito para isso acontecer, está muito distante. Aí você pega o seu pedido, o seu sonho, você pega e deixa de lado. Porque falta muito, Lucenir. É muito, aos olhos humanos, falta muito. E eu quero dizer para você que de fato é assim. É logicamente que a fila é para a organização. Mas, obviamente que nossos pedidos, nós sabemos mais ou menos quando vai chegar. O casal que planeja ter filhos, ele sabe mais ou menos quando vai chegar, vai chegar um período. Eu comprei minha casa, eu calculei, vai demorar de 3 meses, 4, 5. Eu sabia que eu mudaria. Eu quero passar no concurso, eu vou estudar tanto período X, 1 ano, 2 anos, e vou preparar para o concurso X. Vou me formar na faculdade, então vou estudar 4 anos, 5 anos, 7 anos, e vou me formar em tal área, vou ser um profissional. Isso é comum. Nós seguimos alguns processos da vida. É a fila que todos nós caminhamos. É a fila. Dia após dia nós vamos caminhando nessa fila. Dia após dia. Mas eu quero fazer você pensar em duas perspectivas, em dois pontos. Existe uma fila que é do mundo, terreno, uma fila que todos nós passamos, que é o processo da vida. Ninguém nasce grande, nós nascemos bebezinho, tornamos crianças, tornamos adolescentes, jovens, adultos, idosos. Há um processo, isso é natural. Isso é natural. Mas o que nós não podemos, que eu quero trazer para vocês nessa noite, que o reino de Deus, ele é um pouco diferente dessa fila. Que o reino de Deus é um pouco diferente dessa perspectiva de fila, de bênção. Então, eu quero uma bênção, então eu comecei na igreja hoje, e eu quero uma bênção, então eu vou entrar na fila e vou caminhando até chegar a minha bênção chegar. Não, o reino de Deus não trabalha nessa perspectiva. O reino de Deus não trabalha em fila indiana, em fila, de maneira ordinária, onde é o primeiro, o segundo, o terceiro, não. No reino de Deus não é essa perspectiva que nós temos, que eu e você tem, de chefe, de funcionário, de empregado, não. No reino de Deus não trabalha nessa perspectiva. E é isso que eu queria pensar com você nessa noite. E é isso que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. E eu gostaria de abrir o texto de Marcos 10, a partir do verso 35. Marcos 10, a partir do verso 35. Jesus tem um diálogo com seus discípulos. Jesus, como vocês sabem, Jesus caminhava por várias cidades, curando enfermos. Jesus caminhava por várias cidades, realizando milagres, prodígios. E os discípulos de Jesus estavam junto de Jesus. Os discípulos de Jesus viam tudo isso acontecer. Os discípulos de Jesus, eles viam os ensinamentos que Jesus transmitiam. Os discípulos de Jesus percebiam o amor que Jesus dava para o seu próximo, para as pessoas que precisavam. Os discípulos de Jesus
eles observavam, eles criam nos milagres de Jesus, mas algo inusitado acontece, algo diferente acontece, algo que não era para acontecer acontece. Eu gostaria de ler com vocês Marcos 10:35, diz assim: então se aproximaram dele, aproximaram de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que queres que eu lhes faça? O que queres que eu lhes faça? E eles responderam: permita-nos, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? E eles responderam: sim, podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que são os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e os que são maiores exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, Tiago e João, os discípulos considerados, os discípulos amados de Jesus, os 3 discípulos que estavam mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Tiago e João chegam para Jesus. Tiago e João eram primos de Jesus, tinham intimidade com Jesus. Então no final de semana se reuniam na casa Jesus, Tiago e João, que era parente, comprava um frango lá e ia comer os 3 juntos. João era o discípulo amado, é quem deitava no peito de Jesus. João tinha mais intimidade com Jesus do que os outros. E Jesus, caminhando para Jerusalém, o discípulo amado de Jesus diz assim: olha, quero fazer uma pergunta, quero fazer um pedido, mestre. Ele olha para trás, vê que os outros 10 estão longe. Ele, João e Tiago diz assim: olha, quando chegar lá no céu, quando nós tivermos a morada celestial, quando nós estivermos lá na glória, deixa que eu e Tiago, nós nos assentemos próximos. Ou seja, deixa que nós sejamos privilegiados. Jesus, dá uma moral para nós aí. Nós somos parentes. Não é nepotismo não, Jesus. Nós somos chegados. E Jesus fala assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus foi gentil, cordial com eles. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O interessante é que Jesus está falando da sua morte. Jesus, é a 3ª vez que Jesus fala sobre da sua morte, como que ele vai ser morto. E nesse exato momento Jesus está falando detalhadamente que ele vai ser morto, que ele vai ser pedrejado, que ele vai ser cuspido, que ele vai ser xingado. Jesus está falando de entrega. Jesus, pouco antes, Jesus fala sobre isso, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Jesus está falando, né, sobre a vida dele, como que vai ser. Jesus está falando de uma mudança de tempo, mudança de era. E de repente, Tiago e João faz uma pergunta meio nada a ver, ou melhor, faz uma pergunta totalmente egoísta. Jesus falando de morte, Jesus falando de cruz, Jesus falando de
de dor, e eles querendo privilégios, e eles querendo sentar no lugar de pompa lá no céu. Olha o coração egoísta dos discípulos de Jesus. Eu falei hoje de manhã, é mais ou menos, essa pergunta de Tiago e João é mais ou menos igual aquela história, que o camarada chega num funeral, com o celular na mão, todo mundo chorando em volta do caixão ali no funeral, e o cara chega e fala assim: ei, pergunta, como que é, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí a pessoa fala assim: respeita o morto, mas é junto ou separado? É maiúsculo ou minúsculo? É mais ou menos assim, só os jovens entenderam esse pior. Valeu, hein? A força, é nóis, é nóis. É mais ou menos assim, a pergunta nada a ver, gente. É mais ou menos isso, Tiago e João. Jesus está falando de morte, Jesus está falando de cruz, de entrega, e eles: olha, Jesus, vamos fazer aqui um esqueminha aqui, só nós. Olha o coração egoísta desses discípulos. Jesus falando de morte, de entrega, e eles querendo privilégios. Eles querendo privilégios lá na glória. Isso mostra que eles não estavam entendendo absolutamente nada sobre o reino de Deus. Muito provavelmente eles estavam pensando que o reino de Deus seria como aquela fila que nós mostramos. Muito provável que eles estavam pensando que como eles eram amigos de Jesus, como eles eram parentes de Jesus, eles estavam pensando assim: olha, eu sou o primeiro, você é o segundo, o restante, se vir veio, se não vir não veio. Eles não entenderam o reino de Deus, a lógica do reino. A mentalidade deles que eles tinham de reino de Deus era uma mentalidade preconcebida aqui na terra, porque eles olhavam para Roma, viam o imperador, viam os generais, viam a estrutura, eles achando que o reino de Deus é semelhante àquilo, essa estrutura, essa hierarquia. Eles olham para o reino de Deus e pensam que lá tem chefe, um que manda, um que obedece. Eles olham para o reino de Deus achando que: olha Deus, olha Jesus, no céu vai ter Pai, Filho, Espírito Santo, e nós à sua direita, nós vamos estar mandando em tudo. É mais ou menos isso a mentalidade desses dois discípulos. Nós vamos mandar como você, Jesus, lá no céu, deixa com nós, deixa comigo. E Jesus fala assim: vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O que nós podemos aprender com esse texto? O que nós podemos aprender com essa história tão bela? Embora os discípulos tiveram esses deslizes, mas no futuro eles morreram, um de ponta cabeça, um decapitado, outro apedrejado. Mas o que esse texto nos ensina? O que essa pergunta de Tiago e João nos ensina? No verso de número 38, Jesus disse assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. E eu pergunto a você, diante da sua relação de pedidos que você fez, que você tem, diante dos desejos que você tem para este ano de 2022, ou que você escreveu em 2021, de fato você sabe o que você está pedindo? Você sabe o que você está pedindo? Tiago, capítulo 4, verso 3 diz assim: pedi, não recebeis, porque pedem mal, porque você não sabe pedir. Primeira verdade que nós podemos aprender desse texto: Deus me ensina a pedir conforme a tua vontade. Meus irmãos, porque sabe o que acontece? Eu brinquei aqui da viagem de Dubai, é uma brincadeira, mas muitas vezes nós colocamos algumas coisas que não é da vontade de Deus. Deus, eu quero viajar para Dubai, por quê? Não, porque eu quero. Aí eu venho com meu pedido para viagem para Dubai e eu entro na fila, porque eu acho que eu vindo na igreja todo domingo, eu devolvendo meu dízimo,
ou estando com Jesus indo para a célula, eu estou chegando mais perto da ponta da fila. Ah, Jesus, eu escrevi um pedido para Dubai aqui, e eu estou na senha 350, mas eu estou seguindo, eu estou orando, eu estou buscando, e o meu pensamento é que eu estou chegando mais próximo desse pedido. Mas eu pergunto a você, é da vontade de Deus que eu vá para Dubai? A não ser que alguém queira pagar, tá? Deus vai falar, aleluias, amém. Mas é da vontade de Deus que eu vá para Dubai? Será que é isso? Será que eu sei o que eu estou pedindo? Meus irmãos, porque se Deus ouvir, ou se Deus realizar tudo aquilo que eu peço, vira uma bagunça. Sabe por quê? Porque um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra. Você não é assim? Quantas coisas você já pediu a Deus? Fala, Deus, eu quero isso, é daqui um mês, daqui uma semana, daqui 3 dias. Fala, puxa, eu pedi aquilo. Você olha para trás e você olha o seu pedido e fala assim, não acredito que eu pedi isso, não. Meus irmãos, eu acabei de testemunhar da minha casa, eu pedi, Deus, eu quero uma casa ali, eu quero uma casa acolá, aquilo lá, aquilo outro. Se Deus ouvisse meu pedido, ainda bem que Ele não ouviu, meus irmãos, mas Ele não ouviu os pedidos que eu fiz anteriormente, mas ouviu esse. Mas se Deus for realizar todos os pedidos que você faz, que nós fazemos, nós atropelamos nossas pernas e acabamos caindo. Mas será que o que você tem pedido, será que é conforme a vontade de Deus? Dias atrás, uma pessoa procurou o pastor, aí o camarada falou assim, pastor, ora por mim. Oro. O que você quer? Não, pastor, é a minha vida sentimental. Opa, vamos orar. O que está acontecendo? Pastor, é que eu estamos aí conversando com a pessoa, tendo um relacionamento com a pessoa, e eu queria que o senhor orasse. Pô, vamos orar. Mas é o seguinte, pastor, é que essa pessoa é casada, e o marido está pressionando ela lá, está meio que descobrindo. Meus irmãos, você tem noção? Você tem noção? E o camarada tem cara de pau de oração para o pastor ainda. Você tem noção? Muitas vezes o nosso entusiasmo, muitas vezes aquele nosso afã de querer as coisas, de querer conquistar, muitas vezes, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e ainda bem que Deus sabe todas as coisas. Ainda bem que Deus sabe todas as coisas. Você sabe o que você está pedindo? Segunda verdade, por que você tem pedido isso? Qual é o motivo que você tem pedido? Qual é a causa, o motivo, razão, circunstância, né, Rebeca? Como diz o professor Girafales. Qual é a causa, razão, motivo, circunstância que você tem pedido isso? Ah, Deus, eu quero viajar para Dubai, tá? Mas por quê? Você colocou foto no seu Instagram, só para ficar se exibindo, é isso? Qual é o motivo que você tem pedido isso? Quem vai se beneficiar com esse pedido? Você tem feito esse pedido apenas por causa para você se aparecer, ou para você, enfim, não sei. Porque todo mundo está pedindo. Ah, Deus, eu quero uma caminhonete nova, eu quero um carro novo. Por quê? Ah, porque todo mundo tem. Ah, Deus, eu quero trocar de carro, quero um carro do ano. Por quê? Ah, porque... Como que eu vou tirar foto e mostrar no Instagram? Ah, Deus, eu quero... Por quê? Eu lembro de uma pessoa comentando na cidade dele, falou assim, olha, na minha cidade é assim. Na minha cidade é mais ou menos assim, a pessoa comentando comigo, olha, na minha cidade, todo final de ano as pessoas têm que pintar a casa. Aí um pinta de um granele tal coisa, o outro pinta no granele brilhoso, o outro pinta e repinta. Por quê? Para mostrar para todo mundo que pintou a casa está bem financeiramente. As pessoas não viajam, mas eu tenho que pintar a casa. É o status. Por que você tem pedido isso? Terceiro, quem vai se beneficiar com o seu pedido?
Quem vai ganhar com esse pedido seu? Se você aqui, vier aqui à frente, pegar o microfone e falar, olha, meu sonho é esse, o meu desejo é esse. Isso. Eu quero dizer para você, quem vai se beneficiar com esse pedido seu? Quem vai se alegrar com esse pedido seu? Quem vai sonhar com esse sonho seu? Sabe por quê, meus irmãos? Lá no verso de número 41 de Marcos, quando os outros 10 discípulos ouviram, ficaram indignados com Tiago e com João. Meus irmãos, eles fizeram um pedido a Jesus e os outros discípulos ficaram indignados. O que você tem pedido a Deus, tem deixado os outros indignados? O que você tem pedido, o seu sonho, tem deixado os outros alegres ou tem deixado os outros indignados? Quem vai se beneficiar se você se tornar um grande empresário? Quem vai se beneficiar se você passar naquele concurso? Quem vai se beneficiar? Quem vai se alegrar com você? Eu não estou dizendo que você não deva, muito pelo contrário, você tem que buscar crescer profissionalmente, você tem que crescer em todas as áreas, financeiramente, emocionalmente, familiarmente, em todas as áreas, e Deus deseja, Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você seja próspero. A palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade do seu povo, Deus quer abençoar todos. Mas a minha pergunta que eu faço para você nessa noite: por que você quer ser abençoado? Por que você quer ser próspero? Qual é o motivo? E você se tornando próspero, você se tornando abençoado, quem que vai se beneficiar com isso? Só você vai engordar pela sua barriga? E esse era o desejo dos discípulos. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, deixa eu ter um lugar privilegiado lá no céu. É mais ou menos isso que os discípulos estão fazendo. Ó Jesus, os outros tanto faz, tanto fez. O que importa é nós dois aqui, Jesus. O que importa é nós aqui. Me dá um privilégio. Nos dê esse privilégio de poder estar ali, na poltrona, no camarote, lá no céu. Nos deixa ser ali os seus ministros. Que pedido egoístas. Que mentalidade terrena. E é isso que acontece. Nós olhamos para a estrutura do mundo. Chefe, subalterno, empregado. E nós queremos alcançar o topo. Legal, ótimo. Se você alcançar, amém. Mas na vida terrena é o seguinte: para você ser o chefe tem que cair. Isso faz parte do sistema. Não tem para onde correr. Normal. Tainá vai ser chefe agora. Alguém teve que sair. Amém, mas faz parte. É assim, não tem problema. O problema é quando eu acho que no reino de Deus é assim também. O problema é que quando eu acho que por causa que eu tenho um microfone eu sou maior do que alguém. O problema é que quando eu acho que eu sei tocar, eu sei ministrar, eu sei fazer algo, eu sou maior do que alguém. Isso que é o problema no reino de Deus. Você buscar ser melhor profissional, você buscar o melhor recurso, você querer as coisas boas dessa terra, não há problema nenhum. O problema é que nós tentamos muitas vezes transferir isso para o reino de Deus. Muitas vezes nós achamos porque Deus, olha, eu sou um bom crente, Deus, eu vou na igreja todos os domingos, Deus, ó, eu sou teu chegado, Deus, ó, eu vou na cela, Deus, eu obedeço. Então Deus, ó, me dá um privilégio aí, porque o outro não vai. Deus, me dá um privilégio aí, porque o outro ali não vem tanto. E no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é o contrário. O último é o primeiro é o último. Maior é aquele que serve. E é isso que nós temos que entender. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos achar que a comunidade, que o reino de Deus é o reino do mundo. Nós não podemos achar que o reino de Deus se trabalha com barganha. Deus, eu devolvi o dízimo, então Deus, eu mereço trocar de carro, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não. O reino de Deus não trabalha dessa forma. Os discípulos achavam que sim.
Mas nós, depois de mais de 2000 anos, nós não podemos cair neste engano. Não podemos cair neste engano. Volta a foto, por favor, Melry, da fila. O reino do mundo é esse. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Hoje você entra numa empresa, você lá é o funcionário número 352, e você vai indo, você é um bom profissional, as pessoas vão te valorizando, você vai crescendo, até você tornar um dia chefe. Amém. Glória a Deus por isso. Você estuda para conseguir um concurso e consegue. Amém. Glória a Deus por isso. Você batalha com a sua empresa, batalha, e sua empresa se torna estabilizada onde você está. Amém. Glória a Deus. Deus abençoou. Amém. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. Nós não podemos confundir o reino de Deus com o reino deste mundo. O reino de Deus não existe fila. O reino de Deus não existe senha. Para falar com Deus, não existe senha. Não é o pastor, não é o seu líder. Você fala com Deus quando você quiser, no momento que você quiser. Nós temos livre acesso a Ele. Mas muitas vezes nós olhamos para o reino de Deus dessa forma. Deus, aqui estão os meus pedidos para 2021 e 2022. Está o meu pacote de pedidos aqui. E eu estou nessa fila, Deus. Eu sou o número 795. Oh Deus, eu vou chegar lá. Nós começamos a orar. Nós devemos orar para os nossos pedidos, sim. Devemos orar. Mas eu quero dizer para você que no reino de Deus não precisa fazer esse caminho. O caminho não é dessa forma. O caminho é contrário, porque é Ele que vem. É Ele que vem ao nosso encontro abraçando. No reino de Deus nós vamos caminhando para Ele, mas não nessa perspectiva que tem que sair um para eu chegar mais perto dele, não. No reino de Deus nós caminhamos juntos, como comunidade, como igreja. No reino de Deus não precisa sair o meu irmão ou a minha irmã para eu ser privilegiado, não. O céu é espaço para todos. As bênçãos do Senhor é para todos. É para todos. No reino de Deus não precisa excluir os outros 10 para eu ser privilegiado, não. O reino de Deus nos recebe de braços abertos. Ele nos recebe. E sabe o que acontece quando nós entendemos isso? Porque nós buscamos, nós olhamos para lá, para a ponta e falamos: Deus, abençoe esse pedido. Deus, eu preciso. Deus, eu quero. E de repente algo está acontecendo e nós não percebemos. O pastor Roger ministrou esses dias que os próprios discípulos do caminho de Emaús, os discípulos caminhavam em direção à aldeia. E no caminho, os seus corações ardiam. O seu coração ardia. E é mais ou menos isso que acontece. Nós olhamos a ponta, fala: Deus, o meu milagre está lá naquela ponta. Deus, é aquilo lá que eu quero. Mas é no caminho, é no processo que o Pai vem nos abraçando. É nesse processo que nós estamos clamando, nós estamos buscando, mas sabendo que é o próprio Espírito Santo que está aqui nos cuidando. O que nós não podemos perder é isso, esse senso de presença do Espírito Santo, achar que a bênção está lá, achar que o milagre está lá na ponta, sendo que o milagre está no dia a dia. Eu falava: Deus, eu quero minha casa pronta, e não conseguia ver o milagre do dia a dia. Minha esposa, uma bênção, não estava brigando comigo, Rodrigo, pensa. Rapaz, mulher não brigar com homem, mas na construção é milagre de Deus, dos fortes. Não tendo enrosco com pedreiro, Lucenir, nem com pintor. Rapaz, é bênção demais. Nós não conseguimos ver isso. Muitas vezes falam: Deus, eu quero isso, mas os milagres estão acontecendo e você não percebe.
Fala, Deus, eu quero ganhar 20 mil por mês. Deus, eu quero aquele concurso, mas Deus tem te sustentado, Deus te abençoado, Deus tem manifestado a sua graça através do que você ganha. Mas muitas vezes os seus olhos estão fixados apenas naquela ponta da fila. Nós estávamos orando, colocamos um propósito, vamos orar todos os dias com a família, em prol de algo. Então nós oramos, tem dia que nós cantamos algumas canções, colocamos ali na televisão, no celular, e ali o Benjamin, a Liz, agora é minha vez, e ora do jeito deles. Mas nós queremos a ponta, nós queremos aqui a bênção lá, Deus, nós vamos orar aqui porque nós queremos a bênção que está lá na ponta. Mas nós não estávamos percebendo o que estava acontecendo no meio. E de repente um dia foi aniversário da coordenadora da escola e a sala do Benjamin foi orar lá com a de coordenadora. Aí falou para a menina, olha, você pode orar? A menina, não, eu oro. E chegou na sala da coordenadora, a menina travou. E a professora falou assim, olha, alguém pode orar? E o Benjamin, eu oro. E aí, Tinder, eu oro. E ele orou. E a coordenadora ficou assim, nossa, que oração linda, que oração pura. Porque ela achou que ele ia repetir a oração da professora. Mas o Benjamin espontaneamente ele orou, do jeito dele. E ela mandou uma mensagem para minha esposa, nossa, que oração bela. Eu fiquei aqui, toda arrepiada, todo feliz. Tal dia a formatura, ele pode orar na formatura? Eu falei, claro que pode. E no dia da formatura o Benjamin foi lá, orou, fez a oração para a turma dele lá. Meus irmãos, nós estávamos olhando a ponta, mas olha o que Deus estava fazendo. Deus mostrou, fora, está vendo o que está acontecendo? Está vendo a semente que você tem plantado no coração do seu filho, da sua filha? Está vendo o que está acontecendo? E quando a gente está cansado, às vezes está cansado, aí tem oração, vamos orar. E a Liz fala, minha vez. Meus irmãos, é algo simples. Mas muitas vezes nós olhamos apenas o que nós queremos. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero. E eu pergunto a você sabe o que você tem pedido? Eu pergunto a você, qual é o motivo que você tem feito esse pedido? É apenas para se achar o bam? É apenas para dizer que você tem, que você pode? Quem vai se beneficiar com esse pedido? Mas eu quero dizer para você, nesse percurso de pedido e de bênção, o milagre acontece. Os discípulos saíram do Egito e foram para Canaã, e no caminho, as suas roupas cresciam, Deus mandava comida do céu, os milagres aconteciam, era no caminho. Eu não sei como está sua relação de pedidos nessa noite. Eu não sei o que você deseja para esse final de ano e para o ano de 2022. E às vezes você olha assim e fala assim, Deus, é algo tão distante. Deus, é algo tão distante. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus atemporal. Deus é um Deus que não existe distâncias. Não existe impossível para Deus. Às vezes você tem um pedido na sua mão aí, e você fala, Deus, eu vou colocar ele por último, porque eu sei que esse é difícil. Mas eu quero dizer para você que se for da vontade de Deus, se o seu pedido estiver alinhado com a vontade de Deus, o milagre acontece. Eu quero dizer que para você, se o seu pedido estiver alinhado com a vontade de Deus, se o seu pedido for sincero, eu quero dizer para você que o milagre acontece. E eu gostaria de terminar essa noite orando por você e com você. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento.
Eu sei que você pode ter entrado aqui com seu coração aflito. Você pode ter entrado aqui com algo muito difícil. Às vezes pode ser na área da saúde, às vezes pode ser na área da familiar. Mas eu quero dizer para você que quando Deus age, não existe filas. Você pode ter entrado aqui hoje pela primeira vez, isso não importa. Se o seu pedido estiver alinhado com a vontade de Deus, o milagre acontece. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, se possível. Mateus vai cantar Mais de Ti. Se o Ministério de Louvor quiser vir aqui acompanhar, nós vamos orar nesse momento. Você possa falar com Deus: Deus, perdoa, porque muitas vezes eu pedi coisas apenas para o meu interesse, coisas que não acrescentaria nada. Você fala: Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu olhei apenas para o meu umbigo. Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu olhei apenas para o momento. Deus, me perdoa, porque esse pedido é tão egoísta, não vai agregar em nada. Ó Deus, mas agora eu quero colocar, Deus, os outros pedidos diante do Senhor. Você pode falar: Deus, se isso estiver a tua vontade, que Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer. Lá no versículo 51 de Marcos 10, lá na frente, Jesus encontra um cego, e o cego faz a mesma pergunta: Jesus, cura-me. Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Jesus faz a mesma pergunta que fez para os discípulos, Jesus faz para esse cego. Jesus fala assim, e o cego fala assim: Jesus, eu quero ver. E Jesus diz assim: então veja. Sabe por que Deus realizou esse milagre no cego? Porque era da vontade dele. Porque ver é uma coisa que todos nós devemos ver, ter essa civilidade. Porque é da vontade de Deus, está alinhado. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, você coloca: Deus, aqui está o meu pedido, aqui está a minha causa. Mas se você possa falar assim: Deus, mas se não for da tua vontade, risca. Deus, se não for da tua vontade que isso aconteça, me mostre. Deus, se não for do teu agrado, Deus, não deixa que eu venha sonhar com isso. Deus, se não estiver, Senhor, nos teus planos, não deixa que isso venha crescer no meu coração. Fala: Deus, se isso não for, ó Deus, conforme os teus planos para a minha vida, ó Deus, não deixa que isso, ó Deus, venha germinar no meu coração, mas tira agora. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu pedido diante de Deus, mas Deus conhece o seu coração. Você fala assim: Deus, eu tenho aqui um pedido, eu tenho uma relação de pedidos, mas eu quero, Deus, que a tua vontade seja sobre mim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então fala para Deus, em nome de Jesus, fala: Deus, eu quero mais de Ti. Você fala: Deus, que o Senhor possa crescer, que eu venha me diminuir, que eu venha me diminuir, em nome de Jesus. Declare isso. Amen.
queremos nessa noite, Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, queremos, ó Pai, primeiramente pedir perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós pedimos de forma errada. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, aquilo que não convém. Ó Deus, pedimos, ó Deus, pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso próprio eu. Ó Deus, perdoa, ó Deus, que nós queremos muitas vezes, ó Pai, de certa forma barganhar com o Senhor. Perdoa nossas falhas. Ó Deus, mas que nesta noite o Senhor possa, Deus, abrir esses nossos olhos. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa mudar esse conceito, Deus, no nosso coração, na nossa mente. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor venha crescer. Ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, diminuir. Ó Deus, que nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, que a Tua vontade seja feita em nós. Ó Pai, não a nossa vontade, mas o Teu querer. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor que realiza, ó Pai, todas as coisas, o Senhor possa realizar em nós, através de nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade do Teu povo. Ó Pai, o Senhor conhece, ó Deus, as lutas, os anseios, os desejos. Ó Deus, e nessa noite, ó Pai, nós queremos aqui colocar diante do Senhor. Ó Deus, mas se for da Tua vontade, ó Deus, eu quero declarar aqui em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o milagre venha. Ó Deus, que as portas se abram. Ó Deus, que algo novo aconteça. Ó Deus, que os céus, ó Pai, manifesta a Tua glória sobre essa pessoa, sobre essa família, sobre este lar, sobre esse pedido, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, mas se não for da Tua vontade, ó Deus, eu quero declarar aqui em nome do Senhor Jesus, cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que se esse desejo que está no coração da Tua filha, que está no coração do Teu filho, se não for da Tua vontade, cesse agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Pai, que a Tua vontade seja plena sobre nós, que a Tua vontade, ó Pai, seja plena sobre nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluias, em nome de Jesus, que Deus realize a vontade dEle na sua vida. A palavra de Deus diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os sonhos de Deus em relação a nós. Que nós possamos viver os sonhos, as vontades, os desejos de Deus. E que você possa falar: Deus, deixa eu sonhar os Teus sonhos. Deus, faça a Tua vontade em mim. Deus, cumpra os Seus desejos em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né, Mário? Que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas. Amém.